dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Cleia Maia e venho compartilhar com você este livro tão poderoso que tem feito grandes mudanças na minha vida, O Poder da Ação, de Paulo Vieira. Vamos para a introdução. Há quase 20 anos venho dedicando minha vida a encontrar maneiras de ajudar pessoas a realizarem seus objetivos e suas metas e a superarem seus impedimentos e suas limitações. Isso tem sido como uma obsessão para mim, através de estudos, leitura, pesquisas, modelagens de pessoas e empresas de sucesso e etc. Minha história pessoal e profissional traduz isso. Tive a felicidade de ser criador do método integral sistêmico de coaching e do livro Método CIC, o maior treinamento de inteligência emocional de toda a América Latina. Ministrei treinamentos para mais de 250 mil pessoas em 4 continentes. Sou também o fundador da Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico, FEBRASES, uma das 3 maiores instituições de coaching do mundo, com uma equipe de mais de 100 colaboradores diretos e com sede internacional em Orlando, nos Estados Unidos. Como profissional de coaching, já fiz mais de 10 mil horas de sessões de coaching que promovem resultados mais do que extraordinários na grande maioria dos casos. Minha equipe e eu produzimos conteúdo técnico suficiente para termos os conceitos e as ferramentas de coaching integral sistêmico como base do primeiro bacharelado, mestrado e doutorado em coaching do mundo, que ocorre na Florida Christian University, Orlando, Estados Unidos. Parceria da FEBRASES e na qual também sou professor. Por tudo isso que tenho vivido no mundo do coaching e do desenvolvimento humano, é que posso afirmar que existe um vencedor em você. Você foi concebido para a vitória e criado para o sucesso. Existem recursos em você suficientes para realizar muito mais do que todas as metas juntas que você um dia sonhou. Acredite, você tem capacidade para fazer um mundo melhor e deixar marcas positivas para as gerações futuras. Trago neste livro 7 princípios recheados de conceitos, técnicas e ferramentas aplicáveis que vão ajudá-lo a alcançar seu melhor e maior potencial. Por que não ser mais, fazer mais e ter mais? Não importa como está a sua vida hoje, ela pode ser melhor, muito melhor. Nestes quase 20 anos de carreira, tenho convivido com mudanças e conquistas extraordinárias de pessoas normais, como os 3 casos a seguir, que espero que sirvam como uma motivação para que você continue esta leitura, que com toda certeza mudará a sua vida. Depoimento de Ana Maria. Meu nome é Ana Maria. Eu estive no método CIS há 2 anos e comecei a ler, a estudar, a repensar, refletir ao fazer a agenda programada que é proposta no curso. Na época em que estive lá fazendo o curso, eu não percebia o que estava acontecendo comigo.
É como se estivesse cega ou anestesiada. Eu estava 20 quilos acima do peso. E faço esse depoimento olhando para uma foto da época em que eu comecei o método. Eu me olhava linda e vivia como se estivesse tudo certo, mas a verdade é que eu me autossabotava todo o tempo. E mesmo dizendo para mim que eu era linda, não tinha coragem de passar na frente do espelho. Afinal, essa era mais uma realidade que eu não queria enxergar. Depois do método, porém, tudo mudou e fui incutindo na minha vida algumas mudanças. Lá aprendi que mudar era possível, principalmente porque eu tinha uma maneira de viver que eu achava que era maravilhosa. Chegar em casa cansada, sentar no sofá e tomar uma cerveja gelada, relaxar. E eu passei a relaxar na sexta, no sábado, no domingo. Depois passei a relaxar na segunda, tomava só 2 cervejas e falava: que besteira, coisa pouca. Relaxava e ia dormir. Depois eu passei para 3 cervejas, 4 cervejas. Depois passei a tomar até 5 cervejas e minha relação em casa ia piorando. Não existia mais relação de mãe e filhos, de mulher e marido. E as coisas se complicaram muito. Eles diziam que isso não era bom, que o meu jeito não estava dando certo, mas eu não percebia de forma nenhuma. Eu estava cega. Então, depois do método, muitas fichas caíram imediatamente e outras foram caindo ao longo do tempo. Eu fui lendo os livros de Paulo Vieira, fui observando todas aquelas novas possibilidades que a gente aprende aqui. E a minha mãe sempre me dizia que, se você quer emagrecer, tem de ficar repetindo seus objetivos. Eu tenho 60 quilos na lei e na ordem divina. E eu brincava com ela que só isso não era o suficiente. Mas se eu continuar comendo e bebendo, não vai dar certo. Então, um dia fui à casa de um casal amigo de muitos anos e lá bateram uma foto do nosso grupo. Ao vê-la, a venda caiu dos meus olhos e eu finalmente me percebi, vi a verdade, a minha verdade. Isso foi no dia 26 de agosto de 2013. E ali eu decidi que mudaria de vida. E para isso todo mundo precisa de um incentivo, não é? Eu já havia prometido várias e várias vezes deixar a cerveja e emagrecer, dizendo: eu vou emagrecer, eu vou deixar a cerveja. E isso não acontecia. Contudo, nesse dia 26 de agosto, eu cheguei diante do meu marido e do casal que havia visitado e disse: a partir de amanhã, minha vida vai mudar. Aí eles disseram: duvido, não acredito, vamos apostar? Meu marido me desafiou. Aí eu respondi: vamos sim. Eles responderam: R$ 50 por quilo. E eu disse: R$ 50 e é muito pouco. Eu aposto R$ 100 por quilo. Eles responderam: está bom, a gente topa. Então, a partir dali, a minha vida começou a mudar. Eu fui para uma médica endocrinologista que meu marido frequentava. E
Quando cheguei à primeira consulta, ela me disse: olha, você vai morrer de cirrose ou de problemas cardíacos acarretados pela obesidade. Vamos partir diretamente para uma cirurgia bariátrica. E eu disse para a médica que não desejava a cirurgia por ser muito invasiva. Não queria me arriscar, pois sabia que meus filhos ainda precisavam muito de mim. Ela respondeu: na sua idade, você não consegue emagrecer o tanto que precisa. Você necessita de cirurgia. Eu, porém, estava com a ideia fixa do que conseguiria emagrecer com redução alimentar. E assim eu fiz. Emagreci quase 10 quilos sozinha, o que impressionou a doutora. E não foi por medicação, e sim por uma redução alimentar, que só consegui levar adiante por causa das mudanças e dos aprendizados que ocorreram em mim. Comecei pela primeira coisa que atrapalhava a minha vida, a cerveja. Eliminei a cerveja, como também qualquer outro tipo de bebida alcoólica. Escolhi e selecionei os alimentos que me faziam bem. Como diz o Paulo Vieira, durante o curso, eu acordei para mim e para a vida. E hoje, depois de um ano, saí daquela situação para algo extraordinário. O mais importante, sabe quantos quilos eu consegui perder? 35 quilos perdidos sem cirurgia ou remédios destruidores. 35 quilos a menos. E eu vou continuar. Resumindo, já eliminei 35 quilos, parei de beber, me tornei uma mãe super presente e participativa na vida dos meus filhos. Hoje, sou a esposa que meu marido queria ter ao lado dele, sem contar que sou mais alegre, feliz, comunicativa, esperançosa e tenho a segurança de saber que ainda existem muitas coisas a mudar na minha vida. Logo voltarei ao método para falar para quem está começando a acordar dos sonhos que conquistarei este ano. Agradeço, claro, ao meu esposo, aos meus filhos e também ao meu padrinho especial, o professor Saraiva, que é meu mentor, coach e amigo, que foi quem me trouxe ao método. Então, muito obrigado. E acredite, tudo é possível, principalmente mudar. Depoimento de Vânia Barroso. Eu nunca tinha ouvido falar do Paulo Vieira e pensei que estava só indo a mais um curso de inteligência emocional. Foi meu esposo, acostumado a fazer cursos e mais cursos, quase um coach formado, quem me convidou para fazer o método. Desanimada, disse que não ia, mas ele insistiu que eu fosse porque já havia pagado pelo curso. Mesmo assim, ainda insisti que ele fosse sozinho. Foi quando ele me explicou que o curso começava de manhã e durava até a madrugada, atravessando o final de semana. Eu, muito ciumenta, achei o horário muito estranho e decidi que iria com ele. E somente por causa do ciúme fui fazer o método. Quando o curso começou, não consegui pensar em mais nada. Vivi o momento. Muitas fichas caíram no primeiro dia. Meu marido se sentiu da mesma forma. No segundo dia, compreendi ainda melhor a mudança que era proposta ali.
Quando Paulo Vieira falou de família e filhos, percebi que eu não era uma boa mãe. Lembro que foi um choque levar minha filha à pediatra, ser questionada sobre qual remédio minha filha estava tomando e ter de perguntar isso para a babá. A babá sabia mais sobre a minha família do que eu mesma. Bem cínica e séria, a médica perguntou qual das duas era a mãe. Aquilo foi uma facada terrível. Nessa época, eu ainda não tinha feito o método. Foi apenas um curso que comecei a fazer uma autocrítica no Ten Coach Life. Eu tomei decisão de demitir a babá, mas eu fiz isso com amor nas palavras. Eu a demiti abraçando-a e chorando com ela. O que eu sentia era gratidão por ela ter me servido a vida inteira, mas a partir daquele momento decidi ter tudo para os meus filhos, ser tudo para os meus filhos, do jeito que ela havia sido por vários anos. Foi uma despedida muito difícil, porém ela entendeu que eu precisava ocupar o espaço de mãe. Aquilo era muito novo para mim. Acordar cedo era novidade. Olhar a agenda era novidade. Arrumar a mochila era muito novo. No primeiro dia que eu arrumei a mochila da minha filha, eu me esqueci de colocar o uniforme escolar dela. Foi vergonhoso quando eu cheguei à escola e a professora veio me dizer isso. Pedi desculpas à professora. Foi um momento constrangedor. Mas aquele dia também foi de vitória. Aquele era o meu primeiro dia de mãe. Hoje sou empresária, dona de uma gelateria em que menos de 5 meses já saiu na revista Veja como a melhor da cidade. As filas dobram a esquina a partir da quinta-feira. Ninguém nunca imaginou que eu fosse trabalhar com meu marido, mas hoje ele é meu sócio. Nosso negócio é um sucesso, não é só pelo gelato, pelas filas, mas também pelo que os clientes falam sobre a empresa. Já ouvi pessoas comentarem que não é só o sorvete, mas algo mais que faz com que sintam bem. Eu acredito que nossa missão é dar sorte para todas as pessoas. E Paulo Vieira usa essa frase: isso dá uma sorte. Em todos os cursos, como um bordão bem humorado, e na minha gelateria, nossos atendentes que também fizeram o método dizem a mesma coisa. Isso dá uma sorte. Aqui entrega-se o sorvete com amor e acreditando na frase: isso dá uma sorte. Eu levo isso para a minha vida e tem dado muita sorte. Fiz todos os exercícios e me dediquei de verdade a realmente valer a pena. Foi por causa dessa agenda de exercícios pós-curso, dos filmes e dos livros a que tive acesso no treinamento que decidi ser a mãe que sou. Uma mulher presente na vida dos filhos, também me tornei uma esposa totalmente diferente. Ciúme? Essa palavra não existe mais no meu vocabulário. Sempre falo para as pessoas que Deus usa anjos e Ele usou o Paulo Vieira na minha vida e na vida da minha família. Sou muito grata.